Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês sobre uma coisa muito inusitada que aconteceu comigo nos últimos dias, que eu fui entrevistada pela TV Record pra falar sobre um vídeo meu que viralizou no TikTok sobre TDAH. Bom, pra começar, esse vídeo também ter viralizado foi uma grande surpresa pra mim, porque a gente tinha gravado esse vídeo, não tinha o intuito de postar, na verdade. A gente tinha postado o vídeo, sei lá, um bom tempo depois de ter gravado, porque quando o meu namorado gravou, foi mais só pra, me mostrar a situação que aconteceu, né? Vou deixar um trechinho do vídeo pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. A Thalita não sabe onde o Shinji está. Será que ela vai descobrir? Quanto tempo será que ela vai ficar lá, olhando pro banheiro? Mas assim, pra resumir, meio que ele tinha ido no banheiro e eu também. Aí quando eu voltei pra esperar ele, eu fiquei de frente pra porta e fiquei olhando um tempão esperando. E eu não tinha reparado que ele já tinha saído. Como ele achou engraçada a situação, ele filmou pra me mostrar. Eu acho que eu fiquei uns 3 minutos assim, viajando ali. E só depois eu percebi ali pra trás. Bom, e aí passou um tempo e aí eu me lembrei desse vídeo. Eu pensei, velho, eu nunca falei sobre meu TDAH em nenhuma rede social. Eu não me sentia muito segura pra falar sobre isso, porque eu sempre via muitos comentários de pessoas falando que era frescura, que não existia. Mas aí como eu vi que tava sendo um assunto muito comentado, eu pensei, acho que agora eu posso falar sobre isso. E aí acabou que eu decidi comentar, né? Comentei lá como é namorar com uma pessoa com TDAH. E apresentei essa situação. E o vídeo viralizou, eu nem tava esperando. Tanto que quando eu acordei no dia seguinte e vi que tava com muita view, eu fiquei tipo, oi, bom dia. E aí as visualizações foram crescendo. E passou um tempo e tal, e depois eu vi no meu Instagram que a equipe do Balanço Geral me chamou pra fazer a entrevista. E eu fiquei novamente super chocada. Eu fiquei, como assim, meu Deus, isso é real? E aí eu fiz a entrevista e foi bem legal. Infelizmente não deu pra eu falar todas as características, né, que eu tenho no meu TDAH, mas eu pude falar um pouquinho, né, do meu pensamento acelerado, do meu hiperfoco. E eu queria ter tido a oportunidade de falar mais coisas, mas infelizmente essas reportagens elas têm um tempo limite pra passar, né? E tem outras coisas, né? Eles passaram um trechinho do meu vídeo, fizeram perguntas pra mim, pro meu gerente, e aí acabou que não deu pra falar tudo, mas, bom, estou aqui e finalmente vou falar sobre o meu TDAH aqui no canal. Bom, pra começar, eu descobri tem poucos anos atrás. Infelizmente, muitas pessoas só descobrem quando estão mais velhas. E, inclusive, às vezes o TDAH de uma criança e de um adulto, ele é diferente. E a forma de ser tratado também. Então, assim, crescer com o TDAH sem saber que eu tinha foi muito difícil pra mim. Porque eu não conseguia me concentrar pra estudar. E, às vezes, até matérias que eu gostava, na hora de estudar ou de fazer uma prova, eu tinha dificuldade. Eu lembro quando eu fui fazer o Enem, por exemplo, pela primeira vez, e eu tive muitos problemas para me concentrar durante a prova. Isso foi algo que me marcou muito, porque eu estudei muito para essa prova. E assim como todas as outras, né, eu estudava e ficava, poxa, por que não tá dando? Por que eu não consigo me concentrar e fico viajando, sabe? E aí, fui descobrindo depois, quando eu fiz meu pré-diagnóstico, e aí eu entendi. Então, assim, isso acontece com muitas pessoas. E aí eu fui percebendo e foram, né, me falando outras características que eu nem imaginava que era por conta disso. A minha misofonia, de, assim, alguns barulhos me incomodarem muito mais do que o normal. O fato de eu ser muito sensorial, às vezes... Por exemplo, agora sim, meu cabelo tá mais ajeitadinho, tá ok. Às vezes quando eu tô no trabalho, aí um fio começa a encostar muito no meu rosto, eu não consigo ficar em paz enquanto eu tiro, assim, qual esse fio de cabelo que tá me atrapalhando. Ou etiqueta de roupa, luzes fortes, tem coisas que eu não consigo comer por conta do cheiro forte ou da textura. Eu achava que eu era enjoada, sabe? E aí depois descobri que isso tinha uma relação. Então eu pensei, nossa,
é uma coisa que não afeta apenas o nosso psicológico, mas o físico também. E aí eu fui percebendo que muitas coisas que eu fazia começaram a fazer sentido. Também interrupções, tipo assim, a gente, quando tem TDAH, a gente fica tão empolgado com algum assunto, ou a gente tá tão impulsivo, tá com tanto pensamento que a gente quer pôr pra fora, que a gente interrompe as pessoas sem querer. E eu fazia muito isso, eu ficava me sentindo mal, porque as pessoas ficavam bravas e eu não sabia explicar, eu ficava, sei lá, quando a conversa terminava e eu me afastava, eu ficava tipo, mano, por que eu fiz isso? Por que eu não consegui me controlar? É uma coisa que foi difícil, mas consegui passar por isso e principalmente depois que eu descobri que eu pude, assim, começar a tratar melhor, fazer umas técnicas de concentração. E, inclusive, o meu pensamento acelerado, ele às vezes me atrapalha a dormir até hoje, porque eu fico pensando muito, e nisso eu estou só lá de olhos fechados e a minha cabeça tá assim, blá, 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 ou até tocando música. É uma coisa, assim, muito difícil. E quando eu vi a reportagem, eu achei muito legal a forma como eles abordaram, né? Eles colocaram o nome certo, né? Classificaram como transtorno direitinho e mostraram alguns exemplos, colocaram uma doutora para falar sobre. E aí eu fui ver, né, no Facebook e como nem tudo são flores, infelizmente tiveram vários comentários negativos. Óbvio que os comentários positivos foram maiores, graças a Deus. Mas eu me lembro daquela cena do Detona Ralph 2, quando aquela moça que ajuda o Ralph a falar sobre, tipo, divulgar os vídeos dele, ela fala, né, que nunca é bom ler os comentários. Mas a minha ansiedade não permitiu e eu fui ler, né? E tinha muita gente falando que era uma coisa que não era nada a ver, que não existia, que, tipo, que na época deles isso se tratava com surra. Eu ficava tipo, mano, como assim? A pessoa ela tem uma coisa que ela não consegue controlar e a única solução pra isso é, tipo, agressão, sabe? Não faz nenhum sentido. E aí eu lembro que realmente tinha um comentário bem assim, a pessoa falando, na minha época esse tipo de coisa se curava de outro jeito, né? Dando a entender isso. E eu fiquei, poxa, tá bom, né? E tinha muita gente falando isso, de que, mas eu também tenho isso, não tem nada a ver. Uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam sobre o TDAH é que o TDAH ele não é, assim, uma característica ou duas. É um compilado de características. Então, assim, mesmo que você se identifique com uma ou outra, não quer dizer que você tenha. Assim como uma pessoa que ela tem TDAH, ela não precisa ter todas as características, porque o TDAH ele tem níveis, tem tipos. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o TDAH introvertido, tem os que têm o extrovertido. Por exemplo, o meu caso é o extrovertido, eu converso bastante. Então, assim, tem muitas coisas. Inquietação também, a pessoa ela ser mais agitada. A pessoa ela pode ser mais transparente, tipo, fazer bastante movimento com as mãos. Ou a inquietação dela fica mais mascarada, tipo, ela mastiga a bochecha ou fica batendo a perna. Eu, infelizmente, tenho um pouco disso, que é, por exemplo, a minha bochecha, quando eu tô muito agitada, assim, só que eu fico meio parada por fora, eu começo a morder por dentro da minha bochecha. Tanto que, por eu fazer isso há muitos anos, a minha bochecha hoje em dia ela é toda machucada por dentro. E, enfim, são coisas assim que a gente vai enfrentando os desafios, não é nada fácil, mas a gente consegue, né? Então, se você se identifica com algumas dessas características, procura um neurologista ou um psiquiatra que ele vai fazer os testes com você, vai saber te indicar um remédio se for necessário, vai te passar, assim, maneiras de você poder melhorar sua concentração. É sempre bom comunicar com os pais, ou mesmo se você já for adulto, dá pra você ainda, sempre há tempo de resolver essas coisas. Então, assim, nunca é tarde demais. E aí, eu hoje em dia consigo lidar muito bem. Às vezes ainda tem muitas coisas que são um desafio, mas a gente consegue. Tanto que hoje eu estou trabalhando, consigo trabalhar sem que isso me atrapalhe, consigo lidar com a minha vida. E assim, é um dia de cada vez, um desafio de cada vez, e nisso a gente evolui. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser ver a entrevista, eu vou deixar o link na descrição. E lembrando que os vídeos de animação
vão voltar em breve, porque eu já tô fazendo o possível pra atualizar, já mandei fazer os desenhos. Eu vou usar o meu modelo antigo que eu desenhava, mas eu vou dar uma atualizada pra ficar mais legal pra vocês. E é isso. Um beijo pra todos vocês, até a próxima e tchau!